Ah, que mão, tipo, imagina. É, apareceu. Eu fico Recording in pensando naquelas progress. reuniões com muita gente. Deve dar ruim isso daí. Aí tu não grava? Pois é. Tá bem. Então, ok. Começando, retomando o journal da onde paramos. Eu não sei que número que vai ficar isso aqui. No YouTube, acho que é, sei lá, 40 e poucos. Eu sou o Giovanni e esses são os meus coleguinhas. Acho que agora, não sei se vai dar para ver na gravação, só além de mim. Mas enfim, eu vou compartilhar aqui os meus slides. Enquanto isso eu vou falando do que eu tinha em mente. Esse texto aqui eu li na especialização do CEF. Uma coisa meio aleatória, assim, uma aula de ACT, estava lá nas leituras complementares, e eu tipo, que interessante. Eu tenho um certo hiperfoco com o Tornek, assim, eu li todos os livros dele, e quando ele veio aí eu fiquei puxando o saco dele, ele quase saiu correndo, coitado. Mas, enfim, eu lembro que foi o texto que eu li que eu pensei, tipo, é para isso que serve a RFT, né? Por isso que o pessoal faz isso para clínica e tal. Enfim, porque antes era tipo, sei lá, coisas de equivalência de estímulos, sei lá, uns estudos meio estranhos com aversão e tal. E aí eu olhei isso aqui, tipo, tá, né? Relacionar as coisas com eudeítico e tal. Que também é uma coisa que não tinha caído a ficha até então, né? Eu acho que até agora não tá 100%, embora, né, eu já tenha apresentado alguns artigos aqui sobre essa ideia do eudeítico, self como contexto, essa coisa da EFT mais abstrata. Mas enfim, esse texto foi essa ideia. Vocês conseguiram olhar? O Gui já tinha lido antes, né? Andressa, Pedro não leu, né? Andressa, tu conseguiu ler? Tá. Eu geralmente pedi opiniões nessa hora, mas eu vou seguir porque eu tô excited. Então, esse livro, ele é de 2016, eu acho. Eu acho que é o livro mais completo que tem sobre ciência comportamental contextual. Eu acho que o título do livro é bem descritivo nesse sentido. Mas é um negócio que é assim, tem os livros de RFT, tem os livros de ACT, tem os livros de análise de comportamento, tem livros de FAP, livro de ABA. Mas, assim, é uma coisa que junta todas as coisas, né? Tem, sei lá, livro de evolucionismo, né? Aquele Evolution in Context Behavioral Science. Mas não tinha um livro que juntasse todo esse arcabouço aí que estava sendo construído até então, né? E de 2016 para cá, eu acho que já cresceu bastante, né? Tá na hora de uma segunda edição. Mas é bem atual, assim, né? De pegar as coisas que tem aí, eles estavam falando na época do pro-social, né? Que é a ideia de aplicação cultural da análise do comportamento, RT, né, CBS em geral, né? Enfim, é um livro bem bom. Ele é difícil de ler, mas tendo esses recursos aqui, né, de juntar o pessoal para ler, acho que facilita bastante. Só uma dúvida, assim, em relação a isso que tu falou, dessa análise mais cultural. Por esse viés mais moderno, assim, contextual, ele acaba fugindo um pouco dos conceitos de meta e macrocontingências, então, ou chega a se misturar? É outro paradigma, né? Uhum. Acho que o Interessante, paradigma não de sabia. meta e macro é uma coisa mais skinneriana. Sim, sim. O pessoal da cultura, eles misturam bastante coisa, assim, agora, ali na ICBS, eles falam bastante sobre questões LGBT, questões de inclusão social, né, questões de desigualdade social e tal. Mas não tem um modelo de entendimento, né? Assim, que estratégias existem que funcionam e como implementar elas. Fica mais nessa discussão teórica, assim, de o que
pelo que eu vi, né? Pode ser que Sim, é interessante. Acho que para um primeiro passo também, né? Não se precisa criar um modelo assim do nada. É difícil. Sim, o modelo de macrocontingência de meta é super difícil, né? Bem, bem chato de estudar essas coisas. Eu lembro Isso. das palestras Ah, do eu Jonas. gosto, mas é complexo mesmo. Sim. E eu acho que é um caminho que faz sentido, né? Porque os processos básicos podem ter surgido lá, tipo, com os experimentos com ratinho, coisa e tal, mas tu não consegue botar a cultura no laboratório, então, tipo, tu é obrigado a dar algum passo mais cego, assim, para ver o que está funcionando e a partir de tu passar a aplicar essas coisas e elas funcionarem, tu vai poder descrever modelos a partir do que tu está fazendo, mas tu tem que abrir mão de saber para começar a fazer. E não tem como levar, tipo, a sociedade para o laboratório. Sim, até tem aqueles estudos de racismo, né, que o pessoal de São Carlos fez, Júlio de Rosa, que eu acho que é bem legal, mas é assim, é pegar um elemento que é tipo responder implícito e tipo, tentar reduzir em um experimento, né, de resposta. A Andressa abriu o microfone. Não, eu ia comentar que na parte social desse livro, a maior parte dos capítulos, inclusive a introdução, foi escrita pelo... Bom, e ele tá aqui, ele é editor, né? O Biglan, que é o cara que também se menciona muito para falar disso. Então, ele deu essa continuada, então, porque eu tenho um grupo que eu participo de estudos, participava, de comportamental e cultura, né? E tudo era meio que o Biglan, mesmo nesse paradigma, né? De método, de macro e tal. Então, me surpreendi de ver essa continuidade, assim, do pensamento dele. É o mesmo Biglan? É outro? Não sei. O Biglan que fala de cultura, eu imagino que seja esse Biglan aí, É, né? Pois é, também. Ele tem eu acho que foi em 2018 que saiu aquele livro Pro Social, que é basicamente todo esse rolê de cultura aglomerado no livro ali, mas não sei. Não li. Tem. Eu tô desvirtuando muito já, mas tem o livro do. Pensando sobre evolucionismo, cultura, essas coisas assim. Tem o livro do David Sloan Wilson, que é This View of Life, que eu acho muito legal. Saiu, acho que foi em 2017, 18, que ele é o evolucionista que escreveu o Evolution in Contextual Behavioral Science com o Hayes, né? E aí, acho que ele é biólogo, uma coisa assim. Tipo, ele não é da área da psico, ele não tem esse viés dos behavioristas, né? Tipo, tudo tá dentro da, sei lá, tríplice contingente. E aí ele vai botando até, sei lá, ACT junto com darwinismo. Eu acho muito legal. Assim. Ô, Giovanni, tu tem esse livro contigo em PDF? Tem Pode passar lá no grupo depois? apenas R$ 99,99. Lá pior que até esse preço eu penso, hein? Mas é Bah, uma coisa que vai me ajudar bastante, se puder passar. passo. Tá bem. Só para ilustrar que eu acho que esse livro é super importante, ele às vezes passa meio despercebido, assim, né? Ele junta todo o rolê de pesquisa, né? Bueno, falando então sobre o título, né, RFT na prática clínica, eu não botei todos os autores aqui, né, mas é o Tornek, Carmen Luciano, Ivone Barnes Holmes, mais uma outra criatura ali. Então, eles dão essa reflexão inicial, assim, né, existem os comportamentos governados por contingências e comportamentos governados por regras, né? Pensando na ideia do Skinner lá, do 69, né, a gente age, a gente responde a instruções, né, como se elas fossem contingências, e as instruções são descrições de contingências, e na ideia de Skinner parou por aí, né? Tem, sei lá, o comportamento verbal lá, tatos, mandos e
todas as outras classes funcionais, mas é difícil de aplicar isso em contextos que não seja, tipo, aba, né? E aí eles tentam dar uns outros nomes para isso, né? Um nome que eu achei legal foi regulação relacional complexa, né? Porque não é só responder, mas aumentar ou diminuir a chance e a magnitude de resposta, né? De acordo com a relação que a gente faz com as regras, né? Então, pensando que ao seguir instruções, né, pensando na coisa mais humana da coisa, né, menos mais verbal, né, e a gente diz que se agiu com uma certa intenção quando a gente age governado por regras, né, pensando naqueles estudos mais experimentais, assim, do tipo, tem um monte de luzinha e tu tem que ir apertando os botões e acertar de acordo com as luzinhas ou de acordo com a regra, né, que era o experimento inicial que dizia que o responder por regras é inflexível. A gente age com uma certa intenção, ou seja, a gente coloca uma consequência no futuro, né, e aí parece que o comportamento está sendo motivado por alguma coisa do futuro, mas é essa regulação que as regras fazem. Ok, e aí eles voltam nos capítulos anteriores que eles falam sobre o comportamento de seguir regras, né? Que eu acho que assim, tem muito artigo para ler a respeito disso. Se a gente for pensar, tem um livro, tem o livro da RFT, o original lá de 2001, eu gosto bastante do Advances in Relational Frame Theory, que eles colocam basicamente um resumão de tudo que tem em 2 capítulos, assim. Então, a ideia de que a gente começa a responder às equivalências de estímulo, né? Tipo, então, isso aqui é uma tesoura, né? E aí, quando alguém falar tesoura, eu imagino uma tesoura e respondo como se a tesoura estivesse presente. E aí, quando eu falar, quando a tesoura estiver presente, tu faz tal coisa, a gente vai adquirindo esse repertório e o próprio repertório de seguir regras, ele pode ser flexível, né? A gente pode seguir mais certos tipos de regra, menos certos tipos de regra, e a ideia aqui é que existe um tipo especial de seguir regras, que é o eudêitico, que permite essa flexibilidade. Até aqui alguma questão, discussões? Só pensei da questão assim da intenção e de fazer uma coisa pela consequência que está lá no futuro. Na questão de regras, relaciona com o deítico de now and then, né? Tipo, agora e depois. Já está tudo relacionado no presente, que depois vai existir alguma coisa. Já foi uma relação aprendida essa do depois ou no futuro. Sim. Uma perspectiva, né? Eu estou pensando, tem uma coisa que fica quando fala sobre a intenção, que eu lembro lá do Baum, lá do Compreender o Behaviorismo, que é tipo, se a gente coloca uma intenção no futuro, uma consequência no futuro, né, a gente bota a causalidade para frente do evento, a gente está fazendo uma maluquice epistemológica, né? Não faz sentido, né? Mas se a gente está tipo respondendo ao eu do futuro, né, que é um tipo de responder específico, né, aí de repente faz mais sentido. A velocidade da causalidade é a velocidade da luz. Tu não pode ter uma causa no futuro. Tu não pode ter uma causa no futuro. Nesse caso, eu acho que tem muito aquela coisa, né, desse comportamento de regra ser estabelecido por ter tido um repertório por seguir regras, né? Então, para ser esse reforço mais momentâneo, assim, não Argumento entrando circular. diretamente. Acaba Sim, sendo um sim. pouco, né? Mas, como eu lembro, acho que ele até fala um pouco disso no livro. Não lembro agora direito. Mas é bem isso, né? Tipo,
Se a pessoa nunca teve um repertório de seguir regras, vai ser muito mais difícil para ela entrar em contato com esse eu especulativo do futuro, porque, enfim, ela nunca foi reforçada em nada disso. Sim, sim. Aí, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, né, que existe um eu no futuro, né, tanto por contingências quanto pelas instruções dos outros, né, das pessoas nos perguntando, o que tu fez ontem? Né? Não é isso que tu fez ontem tu fez isso, né? E não é o eu, não é a outra pessoa e não é em outro lugar, né? É o eu aqui agora, né? Que fez alguma coisa e eu aqui em outro momento vai fazer outra coisa, né? Enfim, isso, assim, eu não sei qual é a idade que se espera que se desenvolva isso, mas é geralmente bem cedo, né? Das crianças pararem de cometer esses erros, assim, de dizer que, tu fez não sei o que quando ela tá fazendo, né? A não sei que tu seja político, falando. É comum no caso de crianças com transtornos do desenvolvimento, né, que a escola mande, ou as crianças bem pequenas, né, também, a escola manda na agenda o que aconteceu no dia, e não é só para informar os pais, mas é para os pais terem o gabarito, o que você fez hoje na escola? Para a criança poder responder e ser reforçada contingencialmente a isso. Então, se ela diz que ela brincou de bola, mas ela não brincou de bola naquele dia porque choveu, a mãe vai poder dizer: bola? Não, você não brincou de bola, você brincou na sala da massinha, você foi na piscina de bolinha. Né? Isso é um treino que ocorre desde muito cedo, né? E que é uma coisa que eu acho que às vezes a gente não se dá conta de que ocorre, de que é um treino. Sim. Né? Lá no livro da FAP, eles falam até sobre, tipo, o quanto... Eu adoro esse capítulo, né? E a Yasmin apresentou num dos primeiros jornals. O quanto não ter esse treino pode criar uma sensação de self instável, né? Tipo, se tu é negligenciado, tu não sabe o que tu fez hoje, o que tu não fez hoje, né? E aí, de repente, surge uma psicose e só pela falta de treino de idêntico, né? Me lembrei de Piaget até, que, tipo, estudando os bebês pequenos, que tu faz, tipo, cadê a mamãe? Tá aqui. Tipo, quando tu tira, não existe, quando apresenta, existe. Só existe o que apresenta e com o tempo ele vai aprendendo que os objetos continuam no mundo que ele não tá vendo. Eu, pelo menos, do jeito que eu entendo a RFT, eu entendo que é esse tipo de construção que começa a acontecer a partir da RFT, tipo, primeiro o mundo só existe com o que tu entra em contato agora, depois tu aprende que quando tu não tá olhando o mundo continua lá, aí depois tu aprende que existe um antes e um depois, um eu, um aqui, um lá, um cá. Sim, um objeto e um não objeto. Tipo, sei lá, um limite para uma coisa e um limite para onde é eu, onde não é mais eu, né? Isso é bem interessante, né? Da gente ver, até diz ali no capítulo, né? Da gente enxergar o eu como um objeto, né? Algo que faz alguma coisa. Que é um tipo de... É o eu como processo, né? Que é o tipo mais flexível de responder. Né? Eu lembrei do Piaget também, mas estava pensando agora, de certa forma, todas as linhas da psicologia, elas tentam abarcar isso, né? Acho que a diferença daí da RFT é explicar como processo, não só de que isso acontece assim, né? Porque a própria psicanálise faz isso com a Klein também, estava pensando, além do próprio Piaget. Enfim, se a gente for, a gente vai longe, assim, de que cada uma fala de um jeito, mas acho que a diferença é justamente a RFT que explica esse paradigma, né? De uma forma a explicar, assim, todas as contingências se relacionando de forma bem arbitrária, né? Sim, isso tem implicações bem importantes para tanto para psicoterapia em adultos verbais, né, mas para a aba também, né, de que tipo de repertório eu avaliei que está faltando nessa pessoa e aí eu posso treinar certos tipos de repertório de acordo com um protocolo de treinamento de um certo tipo de repertório, né, porque, enfim, às vezes é essa coisa de quando a gente insere análise do comportamento na vida das pessoas, elas ficam tipo, tá, então isso aqui era só essa habilidade aqui específica que eu precisava treinar, do tipo, sei lá, assertividade, né? Ou tolerância ao mal-estar, ou, sei lá, atenção ao momento presente. Pensando, sei lá, na DBT. Mas, tipo, era essa coisinha aqui, essa
esse elemento que estava faltando não era um problema psicológico, né? Uma coisa, transtorno de personalidade, sei lá. Mas é bem interessante isso aí. Sem querer entrar, mas ao mesmo tempo define o que a gente chama de problema psicológico, né? Tipo, não quero entrar nisso porque dá um encontro todo só de falar isso. Que é um problema psicológico. Tem um texto do Skinner, né? E eu cortei Andres. Vai, Andres. Não, eu ia falar que uma coisa anterior, né, que a gente estava falando, até desse argumento circular, porque responder a regras faz com que tu tenha um treino de repertório para tu seguir regras, né? Eu acho que, não sei se vocês têm esse conhecimento de se a RFT tem alguma pesquisa nesse nível de mais de processo desenvolvimental, assim, porque eu estava na reunião de equipe na clínica que eu trabalho e as fonos estavam trazendo um negócio assim, né, pensando até em aba, de tu tem um plano de intervenção, né, de comportamento para expedir o repertório, e se estava esperando que a criança respondesse a eu e tu, né, e a fono fez a avaliação de que não, a gente não está nessa fase ainda, né. Eu fico tipo, tá, confiei, mas eu não sei de onde a gente tem essa ordem, digamos assim, né? E eu não sei o quanto a RFT se preocupa muito em explicar por que a gente faz relações tão complexas e diz, bom, começa lá nesses pequenos treinos, mas eu sinto que ainda não está, pelo menos até o meu conhecimento, elucidado o caminho, né? Exatamente, que também eu lembro que era uma crítica que se tinha na época que comportamento verbal a gente discutia só com Skinner, né? Que tipo, tu está aqui dizendo que a criança é exposta tantas vezes que ela aprende a agir assim, né? Mas aí tinha toda aquela questão da generatividade da linguagem, que o pessoal duvidava, que não pode ser reforçado, enfim. Isso aí. E aí eu queria perguntar se tu tem conhecimento de um rolê desenvolvimental RFT, ou se tem alguém hoje em dia pesquisando isso. Se eu tenho conhecimento, eu tenho algumas respostas no fundo da gaveta, assim, sobre isso, né? De, tipo... tem um capítulo lá no Advances in Relational Frame Theory sobre isso. Eu sei que o Manual de ABA de 2019 tem um capítulo de RFT. Acho que é legal de dar uma olhada. Tipo, o pessoal da RFT tá, tipo, tocando corneta, dizendo que a ABAI, né, aceitou a RFT como análise de comportamento, né? Enfim. Mas são coisas que faz muito tempo que eu não vejo e não tenho tanta certeza se está certo, mas eu sei que lá no Advances in RFT tem material sobre isso, né? Tanto das pesquisas experimentais quanto da parte clínica para crianças. Mas, assim, tem a coisa do filogenético, né? Do que é esperado de acordo com uma fase do desenvolvimento até cerebral, né? Isso até em adultos, né? Do tipo, sei lá, quanto a pessoa consegue controlar os seus impulsos varia até os 25, né? Então, tem bastante coisa aí que é importante a gente considerar os 3 níveis de seleção. Tá. Voltando para a questão dos deíticos aqui, né? Que eu acho que eles batem bastante nessa tecla aqui do quanto isso é fundamental para esse modelo de RFT clínica, né? Existem outros modelos de RFT clínica e, enfim, tem ACT, até no final lá eles falam, né? Tipo, tá, a gente poderia estar falando de ACT, mas a gente escolheu não falar em termos de ACT, porque isso aqui é RFT clínica, isso aqui não é ACT, por mais que pareça bastante ACT, não é. Bem, as próprias classes de... Tá. Eu fiz isso aqui ontem, então eu estou retomando. Tá? Sim, a ideia de que as próprias classes de resposta entram em classes funcionais relacionais, né? Do tipo, eu vou comer uma comida saudável hoje porque amanhã eu vou poder, sei lá, correr mais do que eu corri hoje, né? Ou vou estar mais saudável, né? Botando uma outra regra aí. Mas aí a gente vai se relacionando com o próprio responder, né? A gente se relaciona com as ações que a gente tem
de acordo com essas classes funcionais, né? Ah, isso aqui é melhor do que isso aqui, né? Ah, a pessoa fumou um cigarro, ah, isso é muito pior do que se não tivesse fumado cigarro, tivesse conseguido segurar os seus impulsos, né? A questão é que às vezes isso mistura com eu não consegui segurar, né? Então eu sou pior do que o eu que conseguiria segurar. Então, às vezes, o problema psicológico é esse, né? A pessoa está fundida com eu conceitualizado de, enfim, termos de act. Tá, o responder eu e discriminar outros é aprendido cedo, aquela coisa que a gente estava falando, né? De treino de múltiplos exemplares, né? Para as crianças aprenderem que não, tu fez isso aqui ontem, não foi fulaninho que fez, e né, isso aqui não foi o fulaninho que fez, foi tu, enfim. Geralmente se fala do mundo a partir de uma perspectiva de eu, né? Isso até é interessante, né, da gente ver vou chamar de síndrome de Asperger, né, mas é autismo leve, porque às vezes as pessoas dão uma escapada, né, quando elas estão muito desorganizadas e elas começam a falar de uma perspectiva de segunda pessoa ou de terceira pessoa. Né? Uma coisa que a gente faz muito aqui no Rio Grande do Sul é falar assim, quer jantar, aí o cara vai lá e pede um iFood, o cara vai lá e faz isso, o cara vai lá e faz... Né? Tu tá falando em terceira pessoa, né? De uma pessoa aleatória, né? Mas tu tá falando de um eu que é esse cara, né? A questão que no autismo, às vezes a pessoa tá falando do cara e ele tá falando dele de si mesmo, ou ele tá falando tu e ele tá falando de si mesmo. Ah, tu vai lá e faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? E não nesse sentido tão metafórico que eu tô trazendo aqui, mas mais de erro de atribuição, né? Acho bem interessante. Sem nenhuma aplicação, então, de generalização mesmo, como tu trouxe desse exemplo mais da linguagem cultural. Isso. Tipo, tem, assim, eu tenho paciente adulto com autismo que faz isso, né? É claro que isso aqui é evidência anedótica, né? Não tô, não tô dando dado experimental disso aqui, né? Mas não é no termo culturalmente aceito, né? Não sei se em outros lugares do Brasil você faz isso, falar, o cara, tu vai lá, enfim, não sei. E ao longo do tempo também a gente começa a discriminar o eu do o que eu faço, né? Por exemplo, sei lá, como o celular e o celular que tem certas características que é diferente de outro celular que tem outras características, né? E a gente começa a se enxergar como um objeto que tem certas características, certas ações, enfim, né? E até entrevista de estágio é um bom lugar para a gente ver isso, né? Que as pessoas começam a se perder, tipo, eu nem sei quem eu sou, né? Nesse contexto específico que eu preciso dizer o que eu faço, né? Eu não sei o que as pessoas esperam que eu diga que eu faço, né? Então, é até interessante a gente ver, né? Tipo, tá, pode ser que num contexto de terapia ou até num contexto de amigos próximos a pessoa saiba discriminar o que ela é, o que ela faz, mas talvez num contexto mais abstrato, bizarro, ansiogênico, fique mais difícil de discriminar o que vale a pena. E às vezes as pessoas falam umas coisas meio bizarras em entrevista de estágio, né? Quem nunca? Eu já disse que eu tinha outra idade, inclusive. Primeira entrevista de estágio eu tinha 18, eu falei que eu tinha 19. Eu fiquei tipo, por que eu falei isso? Tô psicotizando aqui. Alguma questão por enquanto? Dando um exemplo também disso, teve uma das primeiras que eu fiz que eu fiquei nervoso, que eu empaquei assim, não consegui mais falar, né? Aí o que eu fiz nas outras depois dessa vergonha? Eu peguei e anotei justamente aquilo que era importante e fiquei com o papelzinho ali mesmo, sabe? Porque justamente para não dar essa perdida, né? Porque em momentos de maior tensão é normal assim que tenha ações mais estereotipadas e se perca nessa racionalização mesmo, então. Não é que tu não tenha essa discriminação como tu trouxe, né? Mas sim que tu vai se perder nesse processo. Então eu anotava e deu certo. Agora eu sempre vou com uma colinha para as entrevistas.
É difícil mesmo, tipo, fiquei pensando, tipo, qual é a função do eu no contexto, e aí trazendo para entrevista de emprego, estágio, sei lá, tipo, o ser tu tem uma função de tu ser aceito por algumas características e não necessariamente tu sabe quais, e aí, tipo, nos meus estágios eu me pegava, tá, eu tenho que falar de mim, agora eu falo sobre, eu gosto de quando eu tô na rua e vejo gatos laranjas que parecem querer se aproximar de mim, ou que, tipo, eu gosto de estudar tal coisa, ou que eu sou preocupado com as pessoas que não têm condições de lutar pelos próprios direitos e necessidades, o que é importante aqui sobre mim, sabe? Fica essa confusão, assim, pode ser meio paralisante. Tu fala, tipo, eu gosto de batata na maionese. Sim. E é legal, né? Porque, tipo, não é como se tu não tivesse esse repertório, mas naquele contexto onde tu precisa dizer quem é o eu e o que o eu faz, talvez nem exista um repertório para isso, né? Tanto que ao longo do tempo a gente vai adquirindo habilidade de, né, o que deveria ser dito nesse tipo de contexto, né? Não quer dizer que seja verdade, né? Porque a gente não está lidando com uma verdade natural, assim, É né? Absoluta, essencialista. essencialista. Mas sobre o que a gente faz e que efeito isso tem no contexto, né? Tanto que assim, a gente vê a pessoa que tem muita habilidade para falar numa entrevista de emprego não é necessariamente a pessoa que tem o melhor currículo, e às vezes é a pessoa que faz, né? A pessoa que consegue ler esse contexto e ver o que as pessoas estão precisando. Bueno, alguma questão por enquanto? Contribuições, críticas? Acho que da minha parte eu falei que gostaria. Eu fiquei com uma dúvida, tu falando assim mas aí é uma coisa bem sutil e acho que tu vai trazer ainda, né? Das diferenças dessa RFT mais clínica para ACT, assim. Porque todo o padrão da ACT de teórico é em cima da RFT, né? Mas tu disse que a própria RFT tem um campo para isso, eu fiquei pensando nas nuances disso, mas é bem detalhe assim mesmo. Eu acho que há bastante controvérsias a respeito disso, tá? Não, hoje em dia depende muito de onde tu tá, mas tu dizer que a ACT é baseada na RFT pode ser que não esteja tão correto, né? E eu acho que é bem legal essa discussão, porque agora existem, tipo, sei lá, 6, 7 modelos de RFT clínica baseado nessa briga aí, falando isso. Anedota, eu fui num curso de RFT, introdução a RFT, e o palestrante ficou tipo, tá, naquela coisa, né, o que vocês estão buscando aqui, por que vocês esperam do curso, né? Eu falei, vou começar uma formação em ACT no que vem, então achei que seria interessante, antes de começar, a saber algo de RFT, né? E dele ficou assim, tipo, tá, só tu achou isso, porque todo mundo tá fazendo ACT, não necessariamente vê essa necessidade, né? Mas legal, isso daqui e tal. Eu fiquei, pra mim era meio que obrigatório, tipo, eu preciso entender RFT antes de saber ACT, porque RFT é a base da ACT. Quanto mais eu estudo ACT, mais eu vejo, tipo, parece que é um pacote, assim, tu entender RFT, mas nem sempre, porque nesse mesmo texto, mais pra frente, eles falam, né? A diferença é que da RFT tem as suas aplicações, e a ACT ela precisa ser ensinada e aprendida por terapeutas. Então eu senti meio que um shade ali, sabe? Tipo, seus burros, vamos tornar uma coisa mais palatável, mais digerível aqui para ter certeza que a galera vai entender. Não sei, sempre tem essa impressão, assim. Mas Será que seria uma... Desculpa. Não, que a ACT às vezes ela fica um pouco esvaziada, um pouco mais rasa, assim. Eu ia perguntar se seria uma questão mercadológica. Vou começar o bingo aqui. Tem aquele artigo lá, o Why Are We Still Not Acting to Save the World, que fala sobre como a ACT é um modelo de negócio, né, baseado em ciência comportamental contextual.
Se é RFT, não sei, né? Mas tem alguma base, funciona, né? Os planos de saúde nos Estados Unidos pagam a ACT, porque a ACT faz estudos com protocolos, mas enfim, acho que é uma discussão legal, acho que a gente precisa de mais uns 3 journal para esgotar essa discussão. Mas bem, e é legal, né, porque aqui eles estão falando de odeítico e nem sempre é a mesma coisa que self como contexto, né? Inclusive eles não usam essa nomenclatura no capítulo, né? E nos artigos de ACT o pessoal usa, tipo, não, odeítico é self como contexto. Enfim, eles não usam nenhum termo, né, de ACT aqui. Eu achei bem interessante, assim, tipo, na hora que estão falando de valores, assim, né, tipo, discriminar o que é importante para a pessoa com, como é que é, responder argumento ou apetitivo, tudo que os livros de ACT dizem que é valores, mas não usaram a palavra valores. Eu achei interessante. Tá. Citação do Skinner, obviamente, né? É aquela para tatuar na testa, assim. Pessoa que como é que é? Pessoa que tomou consciência de si pelas perguntas que ela... eu não lembro a tradução disso aqui, tá? Mas respondendo as perguntas que as pessoas nos fazem, a gente está sobre quem a gente é, o que a gente faz, a gente está numa posição melhor para prever o nosso próprio comportamento, né? Parte disso que serve a terapia, né? A gente fazer perguntas sobre a gente, sobre o que a gente faz, onde a gente faz, o que acontece, né? E a gente discriminar regras sobre o que a gente faz, o que está funcionando, o que não está. Né? Bueno. Opa. A ideia, então, dessa regulação relacional, né, que seria o comportamento governado por regras ou agir de acordo com instruções, pode se juntar com esse interagir consigo mesmo, né, de falar sobre si como um objeto ou algo que faz alguma coisa. Pode ser terapêutico. Na infância, responder as próprias respostas pode emergir como self-talk. Eu não sei exatamente o que eles querem dizer com isso, né? Se é, tipo, as crianças indo lá e contando sobre a própria vida, ou se é aquele repertório de falar sozinho, assim, de conversas internas. Falar sozinho. Tá. Eu não sei porque eu falo sozinho, então. Talvez eu não tenha discriminado ainda. A professora que explicou sobre isso, ela contou uma história do filho dela, que estava no carro com 4 anos e estava falando bem baixinho sobre, sei lá, dinossauros. E daí ela respondeu para ele, filho, não sei o que é dinossauros. E ele se surpreendeu, porque ele achou que ele estava pensando, mas ele ainda estava emitindo comportamento. Enfim, essa foi a explicação que ela deu para falar sobre esse rolê de self-talk. Legal. A explicação do Skinner é de que a gente vai discriminando ao longo do tempo, de que não é aceitável fazer self-talk e a gente faz sozinho. O self-talk da criança é aquele, tipo, imagina uma criança com um trenzinho e daí enquanto ela vai mexendo, ela vai contando uma história em voz alta, tipo assim, o trenzinho está indo para a mina de não sei onde os funcionários, não sei. Tipo, quando ela vai narrando, assim, as coisas que acontecem enquanto acontece, seria tipo isso. Esse tipo de self-talk. Aparentemente. O que tu acha mesmo? Eu ia dizer, as crianças iam dar texto. Mas aí já não é self-talk, já tem outra função, embora essa topografia seja exatamente a mesma. Sim. Isso é legal, né? A ideia de fazer diário de vez em quando. Na RODBT tem bastante disso, assim, da gente fazer self-talk, né? Eles chamam de self-inquiry, né? De auto-questionamento, né? De, tipo, ir lá e discriminando as regras que a gente tem com algumas perguntinhas guia para ver o que a gente fala sobre si mesmo, né? O que a gente poderia flexibilizar. Eu acho bem legal. Assim, é uma estratégia
né? Tem todo o rolê da terapia narrativa, né? Da pessoa tentar discriminar histórias diferentes sobre si, até a FACT, que é aquele protocolo breve de ACT. Ele usa bastante isso, assim, né? Da pessoa relatar a própria história de vida e se relacionar diferente com isso e enfim, ruminar menos sobre as coisas e poder falar mais em voz alta e discriminar as regras, né? Porque grande parte dos problemas psicológicos são ruminação, né? A pessoa não está conseguindo discriminar, ela sabe intuitivamente o problema ali, que tem alguma coisa errada, mas falta o repertório de self-talk, né? Bueno, Eu como exemplo, eu gosto de fazer isso, assim, quando eu tô mais bravo, assim, por exemplo. E daí eu tenho que fazer alguma coisa no meu dia, né? Mas que não tenha nada a ver. Daí eu pego uns minutos e tá. O que que tá acontecendo? Por que que eu tô assim, pistola com a vida, né? Aí começa a discriminar e para mim adianta mesmo, porque aí começa a ver justamente essa cadeia em contexto, né? E refletir um pouco melhor sobre isso para conseguir abstrair para a próxima atividade, assim, não levar esse marasmo, esse mau humor pro resto, assim. Então é um exercício interessante quando fazendo assim, que acho que se aplica nesse exemplo. Entendi o que que é, porque eu achei no texto, é uma coisa que eu acho que eu passei a fazer a partir do último ano, alguma coisa assim. Não fazia, só. Ficava só na ruminação. sim. Legal. E aí, quando tá no privado, né, na ruminação, isso vira história sobre si, né? E eu coloco o histórias, porque eu adoro essa distinção, né, do histórias. Porque, enfim, é um conto que a gente faz sobre alguma coisa que é basicamente discriminando uma regra, né? Toda historinha tem uma moral da história que é basicamente uma regra com um monte de outras penduricalhos ali motivacionais, né? Tipo, compara isso com aquilo, né? Isso aqui é melhor que isso aqui, né? Sei lá, o rei está nu, né? Se fosse uma pessoa normal, nua, talvez não teria tanto, né? E aí, ao longo do tempo, a gente vai gerando essas histórias sobre a gente. Eu sou dessa forma, eu sou psicólogo, eu sou, sei lá, loiro, eu sou homem, e cada coisa, cada história sobre si tem certas regras, né? Um conjunto de regras, sei lá, sobre ser psicólogo, que é o que as pessoas esperam. Grande parte é automático, implícito, né? Tu fala psicólogo e já vem um monte de imagens, mas aí se tu para fazer essa reflexão, esse self-talk, tu pode discriminar um pouco mais sobre o que se espera de um psicólogo, né? Que é a parte complexa e altamente discriminada. Tá, sim. E interagir com o próprio responder tem funções sociais colaborativas bem claras, né? Que é essa coisa. Tá, bom, eu sou psicólogo, eu tenho esse papel aqui, né? Se eu entrar num grupo, sei lá, num hospital e disser que eu sou psicólogo, eu vou receber um tipo de trabalho, né? Vão esperar certas coisas de mim, vão esperar certos prazos, até certo tipo de comportamento, né? Se eu não sou médico dentro de um hospital, né, as pessoas vão esperar que eu chegue na hora, que eu né, seja gentil com as pessoas, enfim, mas se tu é médico, tu pode ir passando, enfim. E é bem legal. Isso tem um capítulo no Mastering the Clinical Conversation que eu acho bem interessante, inclusive eu apresentei aqui tempos atrás, que é essa função social do interagir com o próprio responder, né, que é o eu como conceito, né? Eu sou psicólogo, eu sou, sei lá, preocupado com as questões climáticas, né? E aí, se tu é preocupado com as questões climáticas, isso tem um certo arcabouço de regras ali que pode ser ou não útil, né? Então, dá para ser de certa forma flexível e responsável com como a gente se coloca no mundo, né? Não é só assim, eu sou o self como contexto, eu não tenho nada aqui dentro, né? Só um monte de regras. Mas aí, bom, como é que eu vou comer, né? Como é que eu vou sair na rua e me apresentar para as pessoas? Ok. Aquela velha história de comportamento governado por regras, né? É a doença e a cura, né? Tem uma vantagem fundamental que a gente pode contatar regras completamente abstratas, né? Sobre, sei lá,
que é ser brasileiro, o que é ser homem, né? Eu nunca vi o Bolsonaro, mas eu sei as consequências que ele tem e como que eu devo agir com as pessoas a respeito disso, né? Então, tem uma certa vantagem, né? Não na questão do Bolsonaro, sei lá, sobre entrar na faculdade, né? Faculdade é um conceito super abstrato, remoto, quando a gente está lá no primeiro semestre, né? Tipo, tá, eu tenho que fazer esse monte de coisa aqui para, então, ser psicólogo, né? Que é outra contingência remota. E a gente consegue colaborar e fazer coisas, né? Que nem diz o Stephen Hay sempre, né? Lançar foguetes para a Lua. Tá meio velha essa informação, mas, enfim. A gente consegue fazer coisas super complexas, né? Escrever livros, vir aqui, conversar com uma tela, achando que a gente está falando com um monte de outras pessoas. E isso, de certa forma, é vantajoso, né? Mas tem as desvantagens, né? De as autoinstruções, né? As autorregras, as coisas que a gente tem sobre nós mesmos, elas dependem bastante das convenções sociais, né? Se eu disser que eu sou psiquiatra, né? As pessoas, talvez algumas pessoas até achem normal, mas, né, vocês vão me olhar assim, tipo, tá, quem que tu acha que tu é? Tu tá esquecendo aí? Sei lá, se eu disser que eu sou terapeuta holístico, né, já tem certas convenções aí que estão sendo quebradas e talvez não seja muito flexível, né? Como 10 anos atrás aqui em Porto Alegre a gente dizer que a gente é terapeuta comportamental, né? Não era muito socialmente aceito, agora razoavelmente. Então, é difícil até para a própria pessoa dizer, eu sou terapeuta comportamental, né? Na época a gente dizia, a gente é TCC, né? Então, talvez não seja tão preciso, talvez não atinja os objetivos que tu quer, porque não existe um contexto social apropriado para isso. Comportamento governado por regras é pouco sensível às mudanças de contingência, né? Aquele velho estudo das luzinhas, né? O comportamento governado por regras excessivas, socialmente aceito, né? Embora possa ser prejudicial. Todo mundo gosta das pessoas que chegam no horário, cumprem prazos, né? Não são impulsivas, enfim, participam das coisas mesmo estando cansadas, né? Eu tô usando os exemplos da RODBT porque é justamente nesse ponto que eles tocam bastante, assim, né? Tá, a gente aprecia que tu seja um apreciador de regras, mas isso geralmente geralmente é útil, mas muitas vezes pode ser prejudicial, porque às vezes te afasta de coisas importantes. Então, a ideia é que se distanciar das autoinstruções, né, e não simplesmente ignorar elas, né, ser totalmente ignorante das convenções sociais, né, que nem, às vezes a gente faz na adolescência, assim, tipo, não vou respeitar nenhuma regra porque é tudo uma convenção social, né, e aí, enfim, aí a gente descobre rapidinho, né, ou não, né, tem gente que ainda tá nesse rolê, mas a gente descobre, né, pelo menos pela RFT, que se distanciar disso, né, ver que, tipo, tá, de repente as regras são convenções sociais, mas isso é eu dizendo em certo contexto onde isso é socialmente aceito, né? Então, poder se distanciar e flexibilizar pode ser uma habilidade útil. Até aqui alguma questão? Eu acho que eu vou passar para a parte clínica já. Sobre a questão de regras, eudeítico, RFT, enfim. Que vocês já estão sabendo, manjando isso aí, mas, enfim, o que passa pela mente de vocês? Eu acho que é justamente esse ponto, né, que eu sempre gosto de salientar também, que de toda essa função muito boa das regras, mas da limitação ou do viés dela, principalmente a nível pessoal, assim, né? Como espécie, se tu pegar para ver uma coisa maravilhosa para aprendizagem, mas pode ser bem disfuncional no nível pessoal. E acho que é o ponto mais a se salientar mesmo, assim, desse peso e contrapeso, assim, das regras. Então, acho que é bem isso. Massa.
Perdi um pedacinho que chegou uma encomenda aqui, mas já voltei. Mas, pá. Ai, putz. Tá. Eu só estava falando sobre as questões de comportamento governado por regras. Eu acho que não tem nada de novo aqui. Né? É coisa de flexibilidade. Tá. Então, esse modelo, né, este modelo de RFT clínica, né, que é o modelo do Tornec, Carmen Luciano e outros, inclusive a Ivone Barnes-Holmes, que ajudou a escrever esse capítulo, ela tem outro modelo de RFT clínica, né, se tu vai lá no site da universidade dela, tem uns vídeos dela ensinando RFT clínica de outro jeito, né, modelo RAW, né, HDML, umas coisas assim, do arco da velha. Enfim, o responder flexível, né, a flexibilidade psicológica é uma classe complexa, né, então a ideia é que se treine isso por múltiplos exemplares, né, por isso que a gente tem várias sessões de terapia, né, uma vez só a gente treinar, né, às vezes não é suficiente, né, tá. E isso aqui é uma coisa que eu faço e não está funcionando. Fala, Gui. Na parte das regras ali, tu fala que às vezes tem repertórios que a pessoa segue sem nunca entrar com a consequência, mas segue só pela regra, né? Pode acontecer. Não sei se é uma parte que eu perdi na discussão. Então, eu acho que é importante isso, não cheguei a tocar nisso, porque eu acho que eu estou chovendo no molhado aqui, mas tem esse rolê de seguir a regra por coerência, né? Que é outro modelo de RFT clínica, que é o modelo do casal Vilati. Que o que reforça, na realidade, não é a consequência da regra, mas o que reforça é a convenção Tá social, certo? né? O reforço social, ele é tão intenso para que as coisas sejam de acordo com algumas regras que a pessoa acaba seguindo a regra sem entrar em contato com a contingência da regra, mas entra em contato com outras contingências que são sociais, né? Que suportam a existência dessa regra. Sim. Acho que nesse caso vai muito de atribuição de self, né? Como a gente estava falando antes, assim, de justamente dar um sentido para as nossas ações, assim, por mais que a gente não entre em contato, mas para te ter uma boa elaboração de que é coerente, né? Tudo aquilo que a gente está fazendo. E tanto que para pensar, assim, um dos maiores xingamentos que, tipo, vai ofender qualquer pessoa é chamar de hipócrita, sabe? Justamente por isso, porque a pessoa que é incongruente. Só que essa questão, no fundo, né, sem querer ser niilista nem nada, mas todo mundo acaba sendo incongruente em algum grau. E acho que é até bom que seja incongruente em algum grau, porque mostra essa flexibilidade, assim, né? Mas enfim, eu vou abstrair demais aqui também. Mas acho que é um bom ponto, Gui. Sim, tem aqueles exercícios de difusão, né, que é justamente para causar incongruência, né? Tu tá com papel lendo, eu não consigo caminhar, e aí tu sai caminhando pelo consultório e vai lendo, eu não consigo caminhar, eu não consigo caminhar, né? Porque são regras, né? Tu pode agir mesmo com as regras, né? Eu acho que isso já é uma habilidade que a gente tem, né? Por isso que a gente é hipócrita, né? E tá tudo bem, né? Claro que, né, existe um nível de responsabilidade aí, né, de o quanto tu diz o que tu vai fazer e tu realmente faz, e o quanto isso talvez seja prejudicial, nível micro, nível macro, né? Tem várias questões aí que eu acho que é legal, né? E às vezes só responder pela regra já é reforçador, né? Que nem tava dizendo o Gui ali, né? De, pô, quanta coisa que a gente faz que é assim, o abstrato com o simbólico, com a abstração do simbólico e o espantalho do simbólico do abstrato. A gente nunca sabe exatamente o que está por trás ali, né? Sei lá, a gente falando mal do Chomsky, mas, tipo, quem é que tateou o Chomsky, né? Eu tateei o Chomsky com os professores falando na universidade que o behaviorismo não servia para nada. Esse é o máximo que eu já tateei, mas assim, é responder de acordo com essa regra de que o behaviorismo está morto. Tu está tateando uma coisa simbólica é complicado a gente responder as contingências, né? Da forma como elas são, porque, enfim,
Até o fato da gente estar aqui sentado falando de um capítulo, de um livro, um PDF, né, e tendo uma certa coerência a respeito disso já diz bastante coisa. Embora seja legal estar aqui. Não é só pela coisa de estar certo, né? É bom ver o pessoal. Sim. E aí, responder de forma flexível reduz certos tipos de controle verbal, possibilitando responder ao método apetitivo e respostas coordenadas, né? No caso das ações comprometidas. O que isso quer dizer? Esses dois primeiros passos, né, que é a ideia de disfusão e de eu como contexto, né, que assim, reduzir o controle verbal implícito e aumentar o responder de acordo com um eu deítico hierárquico, né, permitem que a gente trate os eventos privados como eventos, né, e não como verdades, ou a perspectiva da onde a gente olha as coisas. Né? Tô com dor de barriga, isso é uma coisa que acontece dentro de mim. Fala aí. O controle verbal implícito que tu fala é justamente a parte da desfusão de tipo, eu não sou os pensamentos, mas os pensamentos são eventos que estão acontecendo. Isso. Como tu falou a frase rápida, eu dei uma suei frio um pouquinho. Sim. Aqui eles estão falando quando eu falo desse responder relacional implícito, tem aquele modelo que eles estavam usando na época, que é o modelo DARE, que existe. É meio pegando o gancho do Kahneman, lá do Rápido e Devagar. Né? Tipo, a gente tem um responder mais automático e um responder mais elaborado, né? Que a gente pode... Porque, enfim, a gente está aqui falando sobre regras, né? A gente está dizendo regras sobre regras e, enfim... mas se a gente responde implicitamente, entre aspas, sem pensar, a gente tem menos liberdade, né? A gente está sob esse controle verbal mais implícito que a gente não consegue discriminar, né? Então, a gente botar no responder verbal mais elaborado, eu não lembro como é que é o nome que eles botaram, complexo e altamente discriminado, né? Nos permite enxergar as regras como regras. Faz sentido? Porque esse era o modelo que eles estavam usando na época. Agora o pessoal está usando outro modelo, que é o HDML, né? Que eu acho que bota um monte de variável ali que acho que faz sentido, mas deixa a coisa muito mais difícil, né? A gente separar entre rápido e devagar, acho que já ajuda bastante. Esses 3 passos aí são 3 dos 6, inclusive, né, que estão na ACT como principais. Sim. Acho que eles deram uma resumida maior, assim, sobre isso. Nem lembro agora os outros da ACT que fica fora, mas associei bastante, porque é exatamente os mesmos, assim. É mindfulness, aceitação e valores. E eu acho que é legal, porque, assim, parece um modelo bem simples, né? Mas eu acho que é uma ferramenta bem boa para a gente treinar esse tipo de repertório, né? Quando a gente nota que uma pessoa está muito grudada com um certo tipo de pensamento, a gente poder, sei lá, usar uma metáfora ali, tipo, tu tá vendo esse... né? Eu uso bastante detector de fumaça. Né? Tu tá vendo que o detector de fumaça está acendendo, né? E tu tá indo lá e tu tá botando água na casa, né? Mesmo não tendo incêndio, né? Que talvez o detector esteja desregulado, mas a gente pode botar outras coisas aí para ver o que está acontecendo. A gente não precisa sempre responder a esse... Né? Isso é o primeiro passo ali de difusão. Né? Tipo, tá, tem um evento que está acontecendo e tu não precisa responder a ele como se ele fosse tu. Né? Eu não sou o detector de fumaça que sai jogando água nas coisas, sou eu que estou ouvindo ele. E aí já discrimina o self como contexto. E aí tá, se tu para de botar água na casa, o que tu tem tempo para fazer? Aí já é ação comprometida com valores. Tipo, é super simples, então dá para usar com várias coisas aí, inclusive com coisas que os pacientes trazem de metáfora.
Certo. Até aqui... ele dá os exemplos ali, né? Mas alguma questão por enquanto? Comentários? Tá. Ele fala ali do exemplo do William, que ele estudou bastante por um teste, mas aí ele falhou, né? Ele não passou, e aí ele começou a ter eventos privados do tipo, falhei o teste, sou um fracassado, como que eu podia errar isso, né? Eu não sirvo para esse tipo de coisa. E aí ele disse, né, que agir em coordenação com esses pensamentos pode causar uma desistência. Bom, se eu sou um fracasso, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Isso já está determinado, né? O eu está em coordenação com isso e esse tipo de coisa, esse fracasso não faz sentido com esse tipo de teste. Então, por que eu vou fazer? Né? Mas a gente olhar, né, que no momento onde eu estou me sentindo mais fracassado, né, frustrado, né, quando tem uma emoção que me faz ficar motivado a isso, e certos tipos de pensamento vêm, né, e não agir de acordo com eles permite, tipo, tá, ok, agora eu vou tirar um dia para melhorar isso aqui e amanhã eu vou voltar a estudar, né, porque é isso que eu quero. E aí eles trazem os exemplos de diagnósticos ali, né, uma pessoa com transtorno alimentar e uma pessoa com TOC, né, que não é só assim, um dia a pessoa lavou as mãos compulsivamente, né? Ou um dia a pessoa teve um episódio de compulsão alimentar. Mas a questão do problema psicológico é responder de forma coordenada e consistente com esse tipo de pensamento, né? Da pessoa achar que está suja, da pessoa achar que contaminou as coisas, da pessoa achar que não pode comer tanto, né? Ou que ela não consegue aguentar os eventos privados, então ela precisa, né, sei lá, usar droga ou precisa comer, né? Então, geralmente é essa regra, né, de estar em coordenação e ver as coisas dessa perspectiva que faz com que isso generalize, né? Porque o eu vira isso, né? O eu não consigo tolerar esse mal-estar. Então, a pessoa vai desenvolver um transtorno alimentar generalizado. Não é assim, tá na pizzaria, rodízio, pagou, tu vai ter um episódio de compulsão, porque aquele é o contexto para ter um episódio de compulsão, não uma coisa generalizada. Tá. E aí ele tem os 3 passos, né? Primeiro passo é sempre identificar que tipo de regra, né? Eles falam ali, bom, na tradição analítica comportamental, isso é uma análise funcional, né? Ver o que está acontecendo, né? Poder a pessoa discriminar, né? Quando eu estou me sentindo assim, então eu faço tal coisa. Né? Se no exemplo do Peter ali do toque, né? Ele tinha medo de estar contaminando a filha, e aí, bom, se esse pensamento vem, então ele precisa fazer alguma coisa a respeito disso, né? E aí, mas se ele faz alguma coisa, se ele vai lá, limpa compulsivamente, deixa de estar presente, nada muda, ele continua ansioso, e ele se prejudica porque ele perdeu tempo e brigou com as pessoas na volta dele. Então, a gente derivou 2 regras aí, né? Que quando vem esse mal-estar, ele age dessa forma, e agindo dessa forma, certas coisas acontecem. Um bônus ali, né, que é da transcrição, né, da vinheta, que é usar comportamentos ocorrendo em sessão para a pessoa conseguir identificar ao vivo, quando as coisas estão acontecendo, né, tipo, estou ansioso agora, e é essa ansiedade que acontece lá em casa, que aí eu tenho esse gatilho de fazer coisas que me prejudicam. Então, né, agora eu estou vendo que eu consigo ficar com essa ansiedade aqui e talvez em casa eu consiga. O outro bônus é a questão das metáforas, né, que o Tornek é um grande entusiasta das metáforas, tem um livro dele só sobre isso, né, de quanto isso pode ajudar em termos de clínica em geral e, né, pensando pelo lado da RFT. Que tem as vantagens de, tipo, tu falou detector de fumaça, a próxima vez que a pessoa ficar ansiosa, ela vai lembrar do detector de fumaça, né? E é mais fácil tu pensar o que eu vou fazer com o detector de fumaça do que tu pensar, tipo, não, essa dor aqui, eu preciso parar de sentir ela porque eu não aguento mais sentir ela. Não, isso aqui é o detector de fumaça, eu preciso deixar que ele toque sozinho, né?
Para. Ok. O segundo passo, então, é ajudar as pessoas a enquadrar as próprias respostas em hierarquia com o eu deítico, né? Que ao longo do tempo ela vai discriminando, né? Ah, eu faço isso, né? De certa forma eu faço aquilo, né? E eu fazendo isso tem certas consequências. Se eu fizer aquela outra coisa, eu ainda sou a mesma pessoa, mas tem outras consequências. Então, né, ele traz exemplo ali de uma pessoa muito fundida com a história de ter crescido sozinho, isso é uma coisa que eu pelo menos vejo bastante no consultório, assim, da pessoa, tipo, ah, mas a minha vida foi muito cheia de traumas, né? Por isso que eu não vou fazer o que eu preciso fazer para melhorar as coisas que estão acontecendo no presente, né? Pode ser que isso seja útil. Inclusive, esses tempos eu vi uma entrevista do Peter Sturmy com o Daniel Assas, que foi bem legal. Depois eu mando para vocês ali, que é sobre conceitualização de caso, que o Peter ele é meio contrário a botar a história de vida na conceitualização de caso, a não ser que tenha TEPT. Né? Porque tu está conceitualizando os padrões comportamentais que podem ser prejudiciais para a pessoa. Se a pessoa não tem nada na história de vida que, né, cause reações do tipo dissociação, do tipo ataque de ansiedade, ataque de pânico, talvez não seja necessário tu saber a história da pessoa. Né? Então, e às vezes a história pode ser uma bengala para a pessoa, né, se fundir com aquilo e não conseguir agir de forma flexível. Porque a ideia é assim, pensando na TCC mais tradicional, né, tá, o quanto isso é realista, né, quanto isso está de acordo com os fatos, né. Bom, às vezes os fatos realmente vão dizer que, tipo, pá, essa vida foi muito difícil, mas às vezes não tem muito o que fazer a respeito disso, né, e a respeito do passado da pessoa, a não ser que tu faça terapia de exposição, mas geralmente parte da terapia de exposição é essa, né, tu olhar o passado e ver que teve muito problema, mas que isso te ensinou várias coisas e tu pode construir em cima disso, né, não precisar tirar tudo que tá ali para construir uma coisa nova, né? Que eu acho que faz bastante sentido, tem bastante discussão sobre isso, né? Porque o pessoal mais tradicional da terapia de exposição diz, não, tem que fazer extinção respondente, a pessoa não pode sentir nada quando ela vê o estímulo fóbico, né? Então, pode ser que a pessoa sinta coisas, né? Se sinta mal, mas consiga agir de forma efetiva para sua vida, né? E isso pode ser uma melhora já. Enfim, aí o Roger, né, o paciente da vinheta, ele tem uma história muito difícil e ele se relaciona com essa história como essa bengala, né, de tá, ele quer ter relacionamentos, mas como ele foi abandonado durante a infância, ele não consegue ter porque, né, foi muito traumatizado, enfim. E pode ser que isso seja verdade, mas ele usa a metáfora do livro, né? Tipo, tá, tu tá vendo esse livro aqui, né? E o paciente dá o título de o menino que não teve chance, né? Uma coisa assim. E tá, o que tu acha de tu lendo esse livro e vendo esse personagem agindo dessa forma? Né? Como que tu gostaria que ele agisse se ele não tivesse mais nesse roteiro, se fosse escrever outro roteiro para ele, enfim. É bem legal, né? Porque parece que o paciente vai agindo de acordo com essa história sobre si e, de repente, ele mesmo olhando essa história não faz muito sentido, né? Até ele pode achar um tédio essa história aí de que tristeza, né? Que saco, né? Podia ser diferente. Eles falam sobre exercícios experienciais, né? Sobre treinar, observar o observador, né? Que podem ser treinos de múltiplos exemplares para isso, né? Aí a pessoa observando quem está observando esses eventos é sempre o eu deítico, que pode se relacionar de diversas formas com os conteúdos ali, né? Pode estar em coordenação, né? Tipo, eu sou psicólogo e eu preciso fazer isso aqui porque eu sou psicólogo, ou, né, eu estou me vendo pensando que eu sou psicólogo em algum momento onde eu possa precisar ser psicólogo e eu posso me observar vendo o que eu estou falando.
E aos poucos isso generaliza, né? A pessoa começa a observar que ela está agindo de certa forma, né? Ela pode parar e fazer um exercício de observar o observador. Ver o que a mente dela está dizendo e o que ela faz quando ela escuta as coisas que a mente diz. Terceiro passo... Eu só fiquei Fala. com uma dúvida ali em relação à hierarquia. Ela quer mais dizer, então, nessa atribuição de sentido em relação a determinados eventos que tu pega e categoriza como relevantes para a tua história. Seria isso? Ou pode ser também em relação a ser mais molar ou molecular, o tipo de eventos que tu vai enquadrar nesse eu deítico. A hierarquia, nesse contexto, ela significa mais, tipo, uma coisa de conjuntos. Tipo, isso pertence ao eu. Meu eu é esse continente que contém essas coisas aqui, né? Não é tanto de o que vem antes, o que vem depois. Tá, só de conjunto mesmo, entendi. Eu acho uma nomenclatura meio difícil, assim, né? Porque a gente usa hierarquia para outras coisas, né? Mas Pois é. é difícil de achar. Ou tem um... Eu acho que é no livro no Mastering the Clinical Conversation que eles falam sobre o eu continente. Que eu acho que faz mais sentido, né? Porque o continente, até na metáfora física, assim, né? É tipo, onde contém Uma as integração coisas. mesmo, né? E tu não é as coisas, tu está contendo as coisas. É bem legal. Ok. E aí, tendo isso em mente, né? Que tu pode, né, conter as coisas, já aproveitando essa metáfora, né, tu pode escolher o que tem ali dentro, né? Tu pode discriminar o que está dando de errado ali dentro e ver o que pode dar certo, o que pode adicionar e o que já está dando certo e tu pode aproveitar, né? Eles usam o termo augmental, né? Que são tem bastante discussão sobre isso também, mas assim, tem gente que diz que é a mesma coisa que tem um equivalente do Skinner, o autocrítico, né? Que é tu falar assim, como funciona o tratamento. Né? Eu estou falando sobre tratamento. O tratamento é o mais importante disso aqui, não é o como funciona, é o tratamento. E aí o como eu falo, né, funcionalmente muda o tom, né, ou o quanto isso te motiva a pensar de certa forma, agir de certa forma. Isso é um jeito de pensar, tem o jeito de coisa mais de neuroeconomia, assim, né, de economia comportamental, de qualquer coisa que, né, produto de 1.000 por 500, né, isso é um aumento, né, tu tá mudando a função da coisa, mudando alguma característica dela, né, e agora ela é mais apetitiva, né, ou menos apetitiva, se tu gosta de comprar coisas caras, né, enfim, tá, a função do aumento a gente sempre vê no final, né? Quando aumenta ou diminui um comportamento. Mas a ideia de a gente poder falar em termos de aumentos apetitivos ou aversivos é importante, né? Porque tem várias discussões na literatura sobre valores disso, se é importante ou não, né? Mas enfim, a ideia é que o augmento ele é uma forma de falar sobre coisas importantes para poder limpar os eventos privados que não estão funcionando, né? Que nem o exemplo do cara falando que, eu quero ter um relacionamento. Esse é o meu objetivo, né? Não é um valor, né? É um objetivo e se ele não tem um relacionamento, nada vai dar certo, né? A vida dele é um fracasso. E aí ele está vendo, né, depois de um certo período de terapia, que responder desta forma, né, não está sendo útil para ele, porque aí ele, né, já entra com muita expectativa nos relacionamentos ou não dá atenção devida para coisas que já estão rolando, que já são importantes para ele.
né? E aí o terapeuta ali da vinheta diz, tá, mas assim, se tu tivesse num relacionamento e o relacionamento fosse ruim, né? Seria um relacionamento, estaria cumprindo teu objetivo, mas tu ainda não estaria feliz, né? Mas o que que tem dentro de um relacionamento que te faz ser feliz? Ah, tá junto com uma outra pessoa, tá compartilhando, e o paciente é professor, né? Então, tá, isso tu já não faz? Tu já não te sente pertencendo, né, a esse grupo de pessoas, por que tu não pode cultivar isso aqui como uma ação comprometida com coisas importantes para ti? Então, assim, mudou a motivação, né, talvez, né, pelo menos na sessão, mudou a motivação de falar sobre certas coisas com uma certa expectativa ou uma certa função. Tipo, tá, ok, então ter relacionamento talvez seja importante, mas não por ter um relacionamento, mas porque é compartilhar, é estar com as pessoas, e isso gera ações diferentes. A pessoa não vai pagar o Tinder Plus para compartilhar a vida com outras pessoas, né? Ela vai, talvez, ir tomar um café com os amigos, ir fazer um curso, né? Presenciar a vida, né? Mais tranquilamente, estando sem essa expectativa de ter um relacionamento. Sim, e aí, tendo isso em mente, a gente pode pensar nas estratégias, né? E isso é outra discussão legal, né? De exposição ou até estratégias mais difíceis, né? Exposição é a mais difícil, né? Mas modelagem, né? Da pessoa aprender alguma coisa, da pessoa fazer ativação comportamental, ou da pessoa aumentar a intimidade nos seus relacionamentos, pensando na FAP, modelo CL, tudo vai partir da perspectiva de o que é importante para a pessoa. Né? Se a pessoa faz exposição, sei lá, a elevador porque não quero mais sentir ansiedade, talvez não funcione muito bem, né? Porque a pessoa vai continuar sentindo ansiedade, mas tipo, eu quero poder pegar elevadores porque no meu trabalho tem elevador e eu gosto muito do meu trabalho, eu não quero perder isso porque isso é muito importante para mim, então eu vou lá e eu vou ter motivação para me expor e fazer esses exercícios, né? Mas, bom, se o trabalho não é importante, aí também tem coisas antes da gente ver, antes da exposição. Porque às vezes, né, a gente começa um processo de exposição porque, tá, eu vi que a pessoa tem um TEPT, sei lá, um carro. Mas se a pessoa não precisa usar carro, né, de repente não é tão útil assim. Né? Você está botando a carroça na frente dos bois, né? E às vezes isso causa evasão da terapia, né? Para mim já aconteceu, né, de ver um TEPT, opa, um TEPT, vamos tratar isso aí. Né? Para quê? Não sei, vamos tratar. Né? Aprendi esse protocolo aqui semana passada. Né? Geralmente é bom, né? Mas aí a pessoa fica lá sofrendo, não sabe por quê. Né? Então, as pessoas acabam desistindo. Né? E antes disso, é importante a gente clarificar por que seria importante a pessoa ter isso. Ok. Fala, Acho que aí é bem essa coisa, né, de analisar acima de tudo a função mesmo, no caso da própria esquiva, se é uma esquiva que não está sendo disfuncional naquele momento, acho que não tem muito por que mexer, né, então, às vezes a gente perde esse olhar mais básico e até pragmático da coisa, né, acho que bem como tu disse, aprendi um protocolo semana passada e tô pilhado com isso, mas tá, o quanto o cliente tem a ver com isso, sabe? Sim, e aqui no Brasil a gente tem uma cultura de evitar a esquiva o máximo possível, né? Pelo menos no ataque, assim, né? Tipo, tá, tem esquiva, não pode, né? Tem que ir lá e enfrentar as coisas e sofrer, porque esquiva é ruim, né? Assim, dificilmente esquiva vai ser bom, mas assim, a gente se esquiva, sei lá, de cair de cara no chão, a gente se esquiva de botar a mão na panela quente, né? São esquivas úteis aí, né? Às vezes claro que pode ter uma esquiva que não está sendo útil, mas a gente não precisa forçar as pessoas a se exporem, né? Se for importante, se a pessoa discriminar isso, né? E isso é parte do treino também, né? Da pessoa poder aprender a discriminar o que é, né? Tendo todo esse continente em mente aí, o que é importante. Certo. Comentários finais, então.
aquilo que a gente estava falando no início, né? Os processos de RFT, eles não podem ser mapeados exatamente nos 6 processos da Hexaflex. Até no último livro, Liberated Mind, né, do Stephen Hayes, ele fala, tipo, a ACT, ela é baseada em princípios experimentais, né? Ele não usa mais a literatura da RFT, né? Como, claro que, né, em alguns momentos ele fala sobre RFT, mas acho que no início eles estavam muito focados nisso, né? Até para atrair o pessoal do laboratório, tipo, olha só, né? Uma terapia nova baseada em análise de comportamento e baseada em RFT. A gente foi vendo ao longo do tempo que não era bem assim. E aí dá para pegar esses processos de RFT que já acontecem, que a gente pode ver em laboratório, né, do tipo processo de metáfora, né, que tem pesquisas lá do Francisco Ruiz sobre tolerância ao mal-estar. Se tu usa uma metáfora, a pessoa tem mais chance de tolerar, botar a mão no gelo. Né? Isso nos diz bastante coisa sobre as funções verbais disso. Né? Então, por que não usar uma metáfora para fazer com que a pessoa tolere um certo tipo de mal-estar, que é útil dentro do plano. E aí, a ideia que eles colocaram também, né, de, tipo, se a gente fosse parar para mapear todos os processos que acontecem em terapia, que talvez fosse muito legal, né, se a gente tivesse, sei lá, Big Data, né, coisas do tipo, analisar todas as sessões de terapia que acontecem e ver todos os processos que aconteceram e acompanhar as pessoas ao longo das suas vidas, né? Aí a gente poderia ver isso, mas, né, eu acho que a gente não teria tempo para estudar, a gente não teria tempo para atender, a gente não teria tempo para nada, né? Talvez, se surgir a tecnologia, a gente pode fazer isso, né? Mas, por enquanto, não faz muito sentido. E às vezes a gente para, tipo, não, eu preciso entender os processos psicológicos por trás disso aqui, senão, né? Mas a gente está vendo que pragmaticamente funciona. Tá, faz isso, quando a pessoa estiver apresentando isso, que vai funcionar, né? De acordo com os valores da pessoa. Tá, e a ideia desse modelo de 3 passos é salientar os processos de rigidez, né, ver o que está rolando ali e poder incentivar os processos de flexibilidade através dos augmentals, né? Eu gosto desse modelo porque ele é bem simples, né? É 3 passos, né? Não é 6, tipo Hexaflex, que tu precisa aprender um monte de coisa ali, mas é assim, tá, tem esses tipos de coisas verbais que acontecem e tu pode usar isso para diversas coisas e pegar técnicas de vários lugares e inserir nisso. Né? É isso. Eu queria perguntar agora que... Pode falar. Você estava falando a gente estava falando da ACT e tal, e da RFT, da diferença, e de onde veio, e... Tipo assim, eu sou meio contaminado porque eu já estudei bastante behavior até conhecer a ACT, então, tipo, se tu me falar em psicanálise, eu vou estar processando behavior aqui, sabe? Tipo, o que necessariamente da ACT tem que não seja behavior, que trai o movimento na ACT? Tipo, nem é o assunto do capítulo, tá ligado? Mas, já que entrou no assunto, não sei se tem como abordar brevemente isso. O que eu já gostei vi de da pergunta e discussão... vou fazer uma relacionada depois. Eu vou fazer perguntas assim para vocês também, quando vocês apresentarem. Se preparem. O que eu já vi de discussão é assim, pensando que a gente tem 50 minutos num consultório com a pessoa e tu não consegue fazer um treinamento das habilidades necessárias, né? Do tipo, não vai pegar a pessoa na mão e fazer com que ela... Não sei que tu seja, né, da ativação comportamental ou que trabalhe com aba, né? Uma coisa mais diretamente comportamental. Mas o treino que tu faz é mais desse responder verbal, né? E isso não necessariamente se aplica em termos de análise do comportamento, né? Fazer uma análise funcional, fazer com que a gente entenda as coisas de certa forma, pode ajudar, mas a gente ainda não sabe por quê, né? E
E a ideia, pelo menos desse modelo de RFT, é que fazer uma análise funcional nos ajuda a tomar uma certa distância e discriminar certas regras que a gente tem sobre nosso próprio comportamento, né? E aí isso conecta bem mais com as ideias que tem da análise do comportamento, que a ACT meio que pulou, assim, né? Tipo, o Reis foi pegando as coisas que tinham, que estavam funcionando e foi juntando, né? Uma terapia integrativa. Acho que faz todo sentido, mas não faz tanto sentido em termos de análise do comportamento, né? Em termos experimentais. Acho que é uma crítica que se faz. A gente está, no grupo de estudos, a gente está lendo um livro que é, tipo, modificação do comportamento, o que é e como fazer. E aí, em algum determinado momento, a gente se deu conta que é um livro basicamente para quem gostaria de fazer aba e aplicar a análise de comportamento no indivíduo, no ambiente dele, modificar o ambiente e prover consequências para causar modificação do comportamento. Não é um livro que é voltado para, tipo, psicoterapia comportamental ou, e aí a gente ficou nessa diferenciação de tipo, tá, isso aqui é voltado para um contexto de modificar o ambiente para modificar comportamento, e daí eu estava pensando que tipo, e eu acho que tem a ver com o que tu me respondeu, na ACT, tu não tá no ambiente da pessoa, tu não pega ela pela mão, então tu usa recursos que podem, tipo, gerar mudanças no comportamento dela, no ambiente dela, e tu acaba gerando motivação para que ela mesma aplique certo tipo de mudanças e tu consegue ajudar a guiar esse processo com ela, acompanhando verbalmente, ele não necessariamente indo lá com ela e modificando para ela, mas eu não tinha visto como distinto, assim, tipo, como não análise do comportamento, porque as regras da análise do comportamento não deixam de se aplicar quando é a pessoa que intervém no ambiente dela e não quando o terapeuta está junto no ambiente. Eu acho que nesse sentido que eu via a diferença. Uhum. Sim. Mas aí seria uma coisa mais instrucional, né, de tu falar, que é o modelo do autogerenciamento, né? Tipo, tu vai pegar, vai fazer isso, isso e isso, tu vai fazer uma agenda, tu vai fazer né, e aí tal dia tu vai fazer isso, né, e isso é verbal, né, não é direto, né? Tu pode até sentar com a pessoa e fazer a agenda com ela ali, né, mas ainda é comportamento verbal. E até uma questão ética muito séria de tipo tu instruir a pessoa o que fazer, talvez não seja o melhor caminho na maioria dos contextos. Tu dizer que a pessoa vai fazer tal e tal coisa e não tal outra. Depende do tratamento, né? Sim, sim. Tipo, a DBT, tu diz a pessoa o que ela vai fazer, porque se tu não disser, a pessoa não volta mais, né? Então... Sim. A DBT normalmente é paciente com desregulação, já passou por uma história toda de tipo assim, tragédias, de estragou tudo na vida, brigou com todo mundo, claramente não está funcionando, ela não sabe o que fazer, ela está procurando tratamento porque ela precisa mudar. Sim. Por isso até que eu tenho essa noção, assim, de diferenciar o contexto, né? Onde vai fazer, onde não vai fazer uma coisa mais instrucional. Tá, mas vou abandonar a pergunta agora, porque a gente saiu muito do capítulo. Mas eu acho uma discussão legal. A gente Bem, tem tempo ainda. Eu acho uma discussão legal, porque isso é uma diferença bem clara da ACT para a DBT, né? A DBT chega, a pessoa chega lá e tu dá o pacotão para ela. Tipo, a gente vai fazer pré-tratamento, vai fazer várias análises em cadeia para ver quais são os eventos precipitadores dos teus comportamentos problema, quais são as alternativas e que tipo de habilidade tu precisa aprender. E aí, quando a pessoa estiver estável, aí ela vai fazer o grupo de habilidades para conseguir sobreviver ao processo de exposição que ela vai fazer depois, né? Que é tudo dentro do consultório comportamental, né? Tipo, a pessoa vai lá e aprende habilidade, a pessoa vai lá e se expõe, a pessoa vai lá... A exposição é uma coisa bem comportamental, né? Da pessoa olhar o evento privado e conseguir tolerar o mal-estar e conseguir ver que tipo de regras estão associadas com aquilo, né? Bem ao vivão ali. Mas é comportamento verbal também, enfim. Mas talvez um contínuo de mais ao vivo e menos ao vivo. Assim. Mais experiencial, menos experiencial.
E sugerir tu tirado da apresentação para a gente se enxergar melhor. Pode crer. Em Foi. relação um pouco complementando o Gui, né? Nessa discussão, assim. Eu tava pensando, eu achei melhor, assim, esse esquema de três passos, né? Três ênfases. Porque eu fiquei pensando que nesses três eles já contemplam bem os seis. E é aquela coisa de ter uma boa síntese, né? Então, eu acho que só a partir disso, claro, talvez tenha que ter um papel maior do terapeuta em explicar cada um desses tópicos, né? Sendo só três em vez de seis. Mas eu acho que dá para ficar bem agrupado os seis dentro desses três já. Então, acho que para mim, por exemplo, uma coisa até mais fácil. Depois vou anotar só esses três e colocar aqui, porque acho que é mais fácil de lembrar do que de seis. Eu tenho anotado seis no meu espelho ali, tava até vendo agora. Mas esses três acho que facilita aí. E esse ponto, Sim. por exemplo, eu acho que a RFT mais clínica, né, que tu trouxe, ela acaba sendo melhor que a ACT, assim, porque é bem essa coisa de uma síntese que vai ser mais funcional para qualquer nível de explicação, né? E pensando nisso que vocês estavam falando agora, que o Gui trouxe também, tava com essa dúvida assim também, né? Acho que vocês explicitaram bem de que até que ponto, pois nem sempre. Até que ponto a ACT acaba fugindo da RFT, né? Mas eu fiquei pensando dentro dessa própria RFT, assim, porque tá, aí a gente já conseguiu entender algumas diferenças, por mais que, por exemplo, tu falou que o Thorne ele gosta muito de metáfora. Mas aí, por que que ele não gostaria da ACT, sabe? Que é puramente metáfora aplicada clinicamente para ajudar o cliente. Mas dentro da própria definição como área, assim, eu fico pensando o quanto desmembrar demais, por exemplo, entre muitas pequenas RFTs diferentes, não perde uma coesão, assim, de poder de discussão mesmo academicamente, sabe? Eu entendo que cada um queira fazer da sua forma, né? Mas eu acho que dentro do possível se achar uma coesão maior, assim, acho que facilita a área como um todo, no meio acadêmico mesmo. Não sei, me veio essa reflexão, assim. Tem uma discussão no capítulo, eu acho, 14 ou 15, que é ciência comportamental contextual como ciência comportamental contextual, assim, né? E eles mostram diferentes metáforas, né? Que a ideia do Stephen Hayes das ondas, né? Que, tá, uma vem depois da outra e quando vem uma, a outra já foi embora, né? E tem a metáfora que eles usaram ali, tem outras, né, mas a do martel, que é da ativação comportamental, é a do riacho, né, que ele vai indo e vai pegando as coisas que estão no caminho e vai ficando cada vez mais forte, mais largo, né, e vai, enfim, para algum lugar, né, e vai aumentando, né, a tendência do riacho não é diminuir, é aumentar. E aí, eu acho que, né, são metáforas, né, e a gente está vendo as características de cada coisa a partir das metáforas. Mas, realmente, né, eu acho que a ACT, assim, a própria ACT tem vários modelos, né, tem o modelo de 99, é 99 ou 2000? 99, do modelo FEAR, que era 4 processos, né, era fusão, alguma coisa, avoidance, enfim. E o pessoal que é da análise do comportamento gosta mais do modelo FEAR do que do Exaflex, que é de 2004, né, que é da segunda edição do manual. E aí depois veio Matrix, e aí depois veio, o que mais? Veio o FACT, veio o modelo de 3 colunas, que é abertura, presença e compromisso, que são coisas que vão entrando no riacho ali, né? Eu acho que tem os modelos da RFT clínica, né? Que o pessoal vai adicionando coisas ali, vai ficando diferente. Claro que torna bem mais difícil de entender depois, né? O rolê da ACT é ser um bom modelo de negócio, né? De tu poder... São 6 coisas que tu precisa aprender, toma aqui, né? Tu aprende essas 6, vai atender, tu está fazendo ACT, né? E, Eu acho que eles tiveram um bom repertório com as cognitivas. né?
Sim, a ideia do Reis era ser uma terapia cognitiva, né? Pelo menos lá no início dos anos 90, até a DBT era terapia cognitiva, né? Quero que tinha. Mas, enfim, eu acho que ter um monte de modelo, assim, ajuda e dificulta, né? Porque tem até uma tirinha que é sobre chaves de fenda, né? Tipo, existem 15 modelos de chave de fenda. Eu vou fazer um modelo para unificar todos os modelos de chave de fenda. E aí agora tem 16 modelos de chave de fenda, né? Então, cada esforço vai trazendo coisas novas, né? De acordo, tentando se atualizar com as pesquisas e a gente vai indo, né? Acho que nos últimos 5 anos já se andou bastante, né? Desde que esse livro saiu. Acho que dá para atualizar também, né? O que vocês Acho acham? que aí entra a questão com o funcional mesmo, né? De cada contexto. Em alguns contextos vai ser melhor ter várias abordagens diferentes, em alguns vai ser melhor buscar essa unificação, né? Essa síntese. Então, acho que é bem isso que tu falou da metáfora da chave de fenda. Mas eu fiquei me perguntando, tu que tá com mais contato, assim, com a área, não sei se a André e o Gui sabem também, como é que tá hoje, assim, tem uma coesão maior no movimento ou tem muita briga interna ainda, assim, de questão de epistemologia mesmo, que eu particularmente eu gosto, assim, né, que a análise do comportamento, ela sempre se preocupou muito com isso. Mas, às vezes, eu acho que se perde muita força, assim, nisso de ficar brigando dentro da própria área, sabe? Então, acaba que a gente tem ao meu ver, assim, a gente fica mais periférico na psicologia por essa questão, assim, também. Fica muita disputa interna, sabe? Não, isso não é análise de comportamento, isso é. Aí, no caso agora da própria RFT, não, isso é RFT, não, tem um outro modelo que é melhor, sabe? Mas eu queria saber de vocês que estão com mais contato, como é que tá a área, assim, hoje, se tá com uma coesão legal, ou se tem muita rixa ainda interna, assim. Guris, vocês querem dar o viés de vocês? Eu tenho opiniões, né? Sabendo eu não tô, eu só tento praticar um yes. Eu vou adicionando, não fico lutando contra outras coisas, eu vejo que funciona. Eu não sei, não sei se eu não sei se eu já estive ciente de tanta briga. Eu não sei o que dizer do status quo. Era mais fácil saber essas coisas quando o congresso era presencial. Que tipo, Que eu teve a grande via briga do briga congresso ao vivo. X. Briga ao vivo, mesa. Agora eu acho que também é difícil de saber, não sei. Briga tem onde tiver gente, sei lá, estádio de futebol, academia, sempre vai ter briga. Onde existem vários eus com várias regras. Mas em termos de academicismo, né? Ano passado teve uma discussão, eu achei incompreensível, tá? Mas era a Carmen Luciano, o Kelly Wilson, o Steve Hayes e eu acho que a Ivone Barnes Holmes, determinando qual era a unidade de análise da ciência comportamental contextual. É o que? É o comportamento verbal? É o responder relacional? É o reforço? Não sei. Não deu para entender nada daquela discussão. E isso a gente está falando, tipo, o pessoal que mais ou menos concorda que o RFT é o modelo que se deve seguir, que é mais ou menos o consenso da ICBS. Mas tu sai da ICBS, tu vai para DBT, por exemplo, é outro mundo, né? O pessoal está muito mais pro lado dos protocolos. Tipo, vamos aprovar isso aqui para ser feito em escola, para ser feito em DQ, para ser feito com adultos, com idosos, com adolescentes, com crianças, né? E então não tem tanta discussão teórica, assim, né? Pelo menos pelo que eu vejo do pessoal da DBT.
também tem aquele encastelamento, assim, que tu tem que pagar, sei lá, $5.000 para fazer um behavioral tech para dizer que tu é terapeuta DBT, né? Então, tem bem menos gente brigando nesse rolê aí, mas depende muito. Eu acho que é aquela resposta clássica, né, do depende. De quem que tá certo, qual é a última novidade, qual é para quê, né? Eu acho que em termos de aba, né, para coisas mais desenvolvimentais, as coisas andam bem mais devagar, né? Então, né, depois de 20 anos de pesquisa com RFT, surgiu um capítulo no manual sobre RFT, né? E aí começou a se aceitar um pouquinho mais, né? Mas em termos de análise do comportamento, né, tu vai para Brasília, tu vai para Campinas, tu vai para São Carlos, as pessoas estão lá falando de reforça, né, fazendo terapia analítico-funcional, terapia analítico-comportamental, né, basicamente tu fazer análises funcionais infinitamente, né, mas os processos, né, como a gente pode melhorar isso, né, para onde a gente vai depois de certo ponto, né, ou como transformar 10 sessões em 6, ou em 4, em 3, né, ou como transformar isso para online, como transformar isso para um chatbot, como transformar isso para um livro de autoajuda, sei lá, botar isso num vídeo no YouTube, né, eu acho que o pessoal da RFT tá pesquisando mais, pelo menos a nível mundial. Me veio Eu uma coisa recomendo agora. assistir as gravações da ICBS, né? Quem tiver acesso. Tá. Fiquei pensando assim, tipo, quando eu li esse capítulo, várias coisas que ele traz, meio que traz já por dentro do que eu tinha de entendimento de como os processos funcionam, sei lá, com as pessoas ou em terapia. Tipo, acrescenta e ao mesmo tempo constrói sobre uma base que já existia. Aí eu estava pensando que, tipo, tá, os capítulos de livro, sim, a função deles é auxiliar o clínico, auxiliar o profissional a fazer a sua formação e fazer o seu trabalho da melhor forma. Aí eu fiquei me perguntando, assim, que seria a minha questão é, tipo, qual seria, então, a diferença, qual seria a importância particular da RFT, se tem alguma, além de que ela traz essa, se eu não estiver errado, ela traz essa cultura, não é cultura a palavra que eu queria usar, traz essa cultura experimental de fazer experimentos em laboratório e tal, tradição. Tem algum outro ponto dela que é importante, que vale a pena dar atenção, além de que ela é experimental, focada em processos básicos, alguma coisa assim? O que torna ela alguém na fila do pão, na fila da psicoterapia? Eu acho que ela resume bem os processos mais cognitivos da terapia cognitivo-comportamental. Em vez de tu fazer tipo, pensando no TCC beckiano, assim, né? Tipo, em vez de tu fazer todo um registro de pensamento funcional, e aí depois tu ir substituindo isso e fazendo checagem, e, tipo, tu tá vendo esse pensamento? Tá, beleza. Próximo, sabe? A gente não precisa ter tanto manejo, assim, com um evento privado, né? Porque, bom, evento privado, toca a ficha, né? Acho que é um benefício da RFT, né? Porque aí pega tem aquele livro lá, o Terapia Baseada em Processos, né? Que é basicamente assim, todos os processos comportamentais, todos os processos cognitivos, né? E tudo que é processo cognitivo, tipo, de certa forma dá para entender com a RFT, né? Tem a parte de esquema ali, que é uma bizarrice aquele capítulo, tá? Mas é um pessoal do esquema que não é muito conhecido, é um pessoal, é o Hoffman, e é um pessoal da RFT,
falando sobre esquema, né? Sobre esse self construído, né? Como eu me enxergo no mundo, né? Porque pensando naquela discussão que eu falei antes, né? Tipo, tu vai levar em conta a história de vida na conceitualização de caso, tipo, para um terapeuta do esquema é óbvio, né? É isso que é a terapia, né? Mas tem gente que diz que não, e, né, tem estudo que diz que não precisa, né? Então, para que serve o esquema, né? É uma forma de eu enxergar minhas próprias autorregras com um certo conteúdo emocional, e quando toca ali eu ajo de forma diferente. Isso é aquele Frankenstein daquele capítulo. Eu sei que tem um livro que é Contextual Schema Therapy, eu não cheguei a ler, mas deve ser algo nesse sentido. Porque a ideia também na terapia de esquema não é tu mudar os esquemas, né? Tem uma parte de exposição lá, né? De reparentalização, mas de tu conseguir manejar eles melhor dentro da tua vida, né? Ver quando que tu tá hipercompensando, quando que tu tá do outro lado lá, que eu não sei a nomenclatura, mas enfim. Resignando. Resignando. Mas, enfim, eu acho que a gente está falando das mesmas coisas, só que tendo em mente, tipo, coisas que a gente já vê em laboratório, que a gente pode usar mais prontamente, que não precisa ter todo um entendimento teórico por trás, que, tipo, o modelo de esquemas, ele é meio bizarro, assim, tipo, ninguém sabe muito bem de onde é que o Jeffrey Yang tirou aquilo. O pessoal usa porque funciona, né? Tem estudo, meta-análise, todo paranauê lá para dizer que funciona. Por quê, a gente não sabe. Tirou do Divertidamente. Pra mim, ele pegou do Erickson aquilo. E do Bowlby, Sim, tem do todo o rolê do Winnicott também. apego, né? Tem um monte de coisa. Tem até a terapia focada nas emoções hoje, que é meio um restart disso aí, mas enfim. Eu vou ter que sair muito em breve, porque eu atendo às 7. Eu queria ver qual capítulo e quem é que vai apresentar. Sim, eu só vou parar a gravação. Tchau, pessoal do futuro.